mas o ouvir é uma incógnita para nós, é uma pergunta para nós. E aí, eu lendo esse livro aqui esses dias, eu tenho um capítulo que fala sobre Deus quer falar comigo. E aí aborda algumas coisas, e aí é um livro interativo, né? Você escreve o que você aprendeu. E eu era um novo convertido na época, olha o que eu escrevi sobre Deus falar comigo. Falar com Deus é um privilégio que Ele me deu. Então não posso abrir mão dessa bênção, pois isso é maravilhoso. E muitos queriam esse privilégio e não têm. Deus, eu te amo. Eu escrevi, devia ter aí alguns anos. Mas o começo que eu achei engraçado, porque o capítulo fala de Deus falar comigo. E eu coloquei assim, falar com Deus é um privilégio. Não tinha nada a ver de falar com Deus. Eu tinha que ouvir a Deus. E eu estou falando isso por quê? Porque no começo da fé cristã, ou até no decorrer da nossa vida cristã, a gente tem dificuldade de ouvir a Deus. A gente quer muito o quê? Falar. A gente quer muito conversar com Deus. E ouvir pouco, né? Aquele livro que eu citei ali, da Jeanne Guyon, tem uma parte nele que me impactou esses dias, eu lendo ele. Ela fala assim, ela fala sobre oração, né? Ela fala assim, ao aproximar-se do Senhor em oração, tenha um coração pleno de amor puro. Um amor que nada procura para si próprio. Tenha um coração que nada retira do Senhor, mas que apenas quer agradá-lo e fazer a sua vontade. Olha que coisa linda. Um coração puro e pleno. Se você chegar assim diante de Deus, ela diz que você não vai pedir nada. Você só vai desfrutar e agradar-se dele. Então, acho que esse tem sido nosso coração, ou deve ser o nosso coração para esses dias. Chegar-se diante de Deus com pouco do que pedir para Ele, mas com muito mais do que Ele tem para dar para nós. Que Ele quer falar conosco. E aí, para falar sobre ouvir a Deus, principalmente, porque Deus quer falar conosco, e ouvir, eu fui buscar no original essa palavra, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E rapidinho as meninas vão colocar ali os símbolos. No Antigo Testamento, a palavra original é chamar. Aquele símbolo ali, você que é bom de hebraico já sabe bem, né? E chamar, a raiz da palavra, ela serve para duas palavras traduzidas na nossa Bíblia português. Ouvir e obedecer. E no Novo Testamento, que é o grego, é óbvio que o meu português não vai ser tão bom quanto o original, né? Mas disse assim algo parecido com akouo. Akouo no grego, que se traduz para nós também como ouvir e obedecer. Então a Bíblia está cheia de momentos que fala a respeito de ouvir a Deus. Só que o ouvir vem carregado de uma sentença automática. Qual é ela? Obedecer. E aí eu quero desenvolver com os irmãos aqui alguns textos. Se você está com seu bloco de notas, eu vou ler bastante texto da palavra, porque é ela que de fato renova a nossa mente. E eu queria começar com um texto aqui chamado Zacarias 7 até o 13. As meninas vão me ajudar lá, estou na versão ARA aqui. Zacarias do 7 ao 13. E aí a gente vai lendo junto, tá? Zacarias 7 ao 13 diz assim: visto que eu clamei, e eles não me ouviram. Quem disse isso? Deus. Deus clamou, Deus queria falar, e o povo não ouviu. Eles também clamaram. O que Deus fez? Eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa séria. Deus certamente quer falar conosco, mas muitas vezes nós não ouvimos Ele. É óbvio que essa sentença do Antigo Testamento não cabe mais a nós, né? Aqui era o povo de Israel. E aí o povo vai até Deus, Deus fala, não vou mais ouvi-los. A Bíblia diz hoje que nós podemos nos achegar confiadamente na presença do Senhor. Não por nós, mas por Cristo. Por mais que até hoje você não tenha quisto ouvir a Deus, ou talvez permaneça nessa sentença, ainda assim, quando você quiser ouvir, Ele vai falar com você. Isso é a nova aliança, isso é a graça. E quando a gente fala de ouvir, tanto novos quanto antigos crentes têm muita dificuldade com esse assunto, né? Porque às vezes ouvir a Deus é um tabu, é algo parece muito místico, parece que Deus escolhe alguns homens específicos para falar. E aí a gente tem alguns problemas, porque se eu não ouço a Deus, eu não sei o que Deus tem para a minha vida. E se eu não sei o que Ele tem para a minha vida, eu acabo dando em lugares não tão bons assim. E aí eu gosto de basear sempre o meu relacionamento com Deus muito em um versículo. Mateus 7:11 diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, sabe dar boas coisas aos que lhe pedirem. Esse versículo eu guardo ele porque eu, particularmente, gosto muito de ouvir os meus filhos falarem. Você sabe que eu tenho 2 filhos, né? Eles nem estão aqui porque estão com a mãe na praia. E não estão de jejum também, igual o pai, né? Eles estão desfrutando lá. Mas eu chego em casa, gosto de ouvir os meus filhos falarem comigo. Mas existem determinados momentos que eu preciso falar com eles. E aí eu preciso do quê? De atenção. Eu preciso que o quê? Que eles me ouçam. Então eu falo, Pedro, não sobe aí, senão você vai cair. Se ele não me ouvir, o que acontece? Ele cai, certamente. Já caiu algumas vezes, né? Então eu preciso que ele me ouça. Para quê? Para o bem dele. Só que a Bíblia diz que eu sou um pai mau. E mesmo mal, quero dar boas coisas aos meus filhos. Quanto mais Deus, se você pedir, orar e falar, Deus, fala comigo. O que você acha que ele vai fazer? Certamente ele vai falar. Porque ele tem coisas boas para você. Ele tem coisas do céu. E certamente ele vai falar e vai te orientar em caminhos certeiros. E aí eu quero, nesse assunto de ouvir a Deus e obedecer, que nós vemos lá no começo do livro, quero falar sobre 4 pontos aqui, rapidamente. Sobre ouvir a Deus. 4 pontos. O primeiro dele é momentos para ouvir a Deus. Existem momentos que Deus quer falar conosco. Normalmente, no início da nossa caminhada, Deus quer falar conosco também. E em momentos difíceis também. Tem um texto que eu quero ler aqui com os irmãos. Eu vou ler muitos textos, tá? Então, se você quiser anotar, você pode anotar. Jeremias 1, 4 a 7. Está lá. Vamos ler juntos? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. 6. Então lhe disse eu, Senhor. Quem está dizendo? Jeremias. Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Os estudiosos dizem que Jeremias tinha cerca de 13 anos, 12, 13 anos aqui. Era um adolescente ainda, né? E Deus chega e fala algo específico no começo da vida dele para ele. Falou, olha, eu te chamei para algo específico. Ele não era o profeta aqui ainda. Ele era uma criança. Falou, você vai falar às nações. Jeremias olha para ele e certamente fala, tem nada a ver, Deus. Como é que eu vou falar às nações? Eu não sei nem falar direito. Eu sou aqui talvez o mais novo da minha casa. Eu sou aqui alguém que não tem. Talvez Deus fale com você no começo da sua caminhada, que você vai ser um pastor, um ministro, um obreiro, alguém que vai nas nações. E você fala, peraí, tem tanta gente lá antes de mim, tanta gente que chegou antes de mim. Como é que eu vou fazer isso? Vou nada. Mas Deus certamente diz para você nessa noite, aquilo que Ele te falar, Ele vai fazer na sua vida. E aí a gente olha, né, eu fui pesquisar um pouco, a gente olha a história de Jeremias, principalmente nesse contexto, a nação de Israel era dividida já em 2 reinos, e o reino do norte, que a capital era Samaria, já tinha sido exilada já pela Assíria. E aonde ele estava, que era no reino do sul, em Jerusalém, Deus falou através dele próprio, insistentemente, para o povo se converter, senão eles seriam levados cativos também para a Babilônia. Olha que coisa interessante. Deus chama uma criança para falar para a nação, mas não palavras de bênção, e sim palavras de correção. Uau, que chamado, que palavra. E esse era o início da caminhada dele. Eu não sei se você está no início da sua caminhada, no meio dela, acho que ninguém está no fim, né? Em nome de Jesus, a não ser que o Senhor estiver voltando. Mas certamente, Deus vai te dar caminhos que você talvez nem saiba. Mas isso vem através dele falar. Não somos nós, homens naturais, que falamos. Deus é quem vai falar. Outro exemplo que eu quero usar está lá em 1 Samuel 3. Vamos ler um pouco aqui do 1 ao 15, vamos todos juntos. Os irmãos vão projetar lá. 1 Samuel, vamos lá, 3, do 1 ao 15, vamos juntos. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. E as visões... Para nesse versículo. Pode parar, pode voltar. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, o que acontecia? A palavra do Senhor era abundante. Era o avivamento que existe no Brasil. Era rara. As visões, o que tinha? Quase não tinha visão. Então, nós estamos num contexto, mais uma vez,
Eu falei de Jeremias num contexto específico, Samuel está num contexto parecido. Vamos continuar. 2, certo dia, estando deitado, vamos lá juntos. No lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não ver, e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, estava a arca antes da lâmpada. Para aí, aonde Samuel estava deitado? Não na arca, no templo. Na arca não dava, né? Mas ele estava no templo. Presta atenção, o tempo não era de se ouvir a Deus. O tempo não era de visão. Mas aonde Samuel estava deitado? No templo. Diga no templo, não, na arca não caberia ele, né? Não dava, tinha 2 querubins em cima e ele não cabia dentro dela, certamente. Então no templo. Olha só como Samuel já era alguém separado. Ele não tinha presença de Deus naquele tempo. Mas de alguma forma ele queria Deus fervorosamente. Ele estava no lugar certo. Vamos avançar. 4. O Senhor chamou o menino. Ele estava dormindo, certo? Lá no templo. E aí Deus chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Fez o quê? Saiu correndo a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não chamei. E ele se foi e deitou. Perceba, antes de nós lermos, não era tempo que Deus falava. Então Samuel não conhecia a voz de Deus. Não era nem só porque ele era uma criança. Ele tinha aproximadamente 12 anos aqui também. Jeremias ouviu a Deus e sabia que era Deus. Samuel não sabia. Eram pares de idade. Mas por quê? Porque nessa época Deus não falava. Havia cessado por um momento, né? E vocês sabem por quê? A casa de Eli estava corrompida. Vamos lá, vamos avante. Qual que está aí? 6. Tomou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tomou a chamar Samuel 3ª vez e ele se levantou e foi a quem? A Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem o chamava o jovem. Eli devia estar com sono e tinha um jovem incomodando ele a noite inteira. Imagina você, aquele momento bom de dormir. Eu tenho um filho pequeno, às vezes o filho pequeno está lá 1 da manhã, do nada ele abre a porta e fala alguma coisa. Está todo mundo dormindo em casa. E ele abre, eu quero leite, quero alguma coisa. Ele estava assim, ele estava na vibe do sono mesmo, mas Samuel estava lá chamando ele. A gente está em qual? 8. É isso mesmo? 9, vamos lá. Por isso, ele disse a Samuel, vai e deita-te, se alguém te chamar, dirá, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para um lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e é isso aí? Estou certo? Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, e este respondeu, fala, porque o teu servo chamar. Porque o teu servo chamar, que era nessa tradução. 11, diz o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel. Samuel tinha 12 anos. Deus chega para ele e fala, vou fazer algo em Israel. Não vou fazer algo na sua casa, na sua vida. Vou fazer algo na nação de Israel. E olha que coisa séria ele diz. Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E naquele dia suscitarei contra Eli, que era quem cuidava de Samuel, tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Vamos lá, só mais 2 versículos. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. O 15, ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu a porta da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Uau! No começo da caminhada, algo sério, Deus chega para um jovem, para um adolescente e fala, vou fazer algo sério aqui em Israel. Já era o começo do chamado de Samuel nessa época. A casa sacerdotal estava corrompida naquela época. Alguém precisava ouvir a Deus. Nós não estamos nesse momento na história da igreja mundial, nem da história da igreja local. Mas certamente Deus quer alguém para ouvi-lo.
Deus quer falar com alguém para dar direções a respeito da igreja. Nós estamos em momentos, eu não sei se você sente isso, mas a volta do Senhor está muito próxima. As coisas estão se cumprindo, está se voltando a algo muito específico. E Deus certamente quer achar Samuéis e Jeremias para falar coisas do coração dele. Não importa se você é jovem ou se você já tem alguns anos de fé, como eu, ou como alguns irmãos, Deus quer falar com você. E em momentos assim, existem dois lugares que você pode estar. Porque Deus continua falando. Certamente, se você está em tempos de crise e você não tem feito nada, é porque ou você não está ouvindo a Deus ainda, ou porque você já ouviu e Deus te pediu para esperar. Deus não disse para Samuel fazer nada, ele disse, eu vou fazer algo em Israel. Samuel ouviu, fez o quê? Obedeceu. Lembra do chamar? Ouvir é igual obedecer. Mas isso é no começo da vida cristã, mas no decorrer da vida cristã, na sua maturidade também, nós temos que ouvir a Deus. O André falou semana passada no culto, uma coisa interessante aqui, que a gente algumas vezes acha que Deus tem coisas específicas para homens específicos apenas, homens separados, homens escolhidos, ele não tem as mesmas coisas para todo mundo. E aí eu quero ler alguns versículos que Jesus fala conosco, lá em Mateus 13:9, diz assim, se você está anotando, né? Vai anotando aí, Mateus 13:9 diz o quê? Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Quem tem ouvidos aí? Amém? Quem tem? Eu tenho. Então Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque ele ia falar. Outro versículo, João 10, 27. O que diz aí? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas... Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas são um povo específico? São só os pastores? São só os profetas? É só um grupo seleto de pessoas? Não, somos todos nós. E o último texto que eu quero ler aqui para isso é Lucas 11, 28. Vamos juntos? Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Todos nós estamos prontos, já temos toda a capacitação necessária do céu para ouvir a Deus. Não é nada específico para ninguém. E aí eu quero ler mais um exemplo de Samuel aqui. Nós lemos um exemplo dele criança sendo chamado, mas agora na sua maturidade. Samuel 16, 1 Samuel 16, os 7 e 8. Vamos ler juntos para os irmãos não ficarem aí com sono, né, ou com fome. Vamos lá. 1, 2, 3. Sucedeu que... Tela azul do Windows, né? Pã. Sucedeu que... E disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Vamos lá? Nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Você sabe o contexto? Saul não havia obedecido a instrução, havia sacrificado. Deus pede para Samuel, já na sua maturidade, ir e ungir um rei da casa ali, de Jessé. Esqueci o nome do pai de Davi, de Jessé. E aí Samuel, um homem experiente, experimentado em Deus, chega, olha o filho mais velho e fala, certamente é esse. Mas olha o nível de relacionamento já nessa altura. Quando ele fala, é esse que o Senhor quer escolher. O que acontece? O Senhor vem e fala com ele. Ei, Samuel, eu não vejo como os homens veem. Vocês veem o exterior, mas eu vejo o coração. Se sou eu, às vezes envergonhado, mantenho aquilo que eu falei. Não, eu falei que é você, então vai ser você. Né? Você está envergonhado, você achou que era aquele, você fala, não, estou ouvindo vozes aqui enganosas. Mas olha a percepção de Samuel. Ele teve no coração uma percepção humana, natural dele. Na hora, ele ouviu a Deus e fez o quê? Falou, não, vou obedecer a Deus. Porque, olha o verso 11 e 12 aí. Vamos lá?
Perguntou, eu vou lendo aqui, tá? Estou falando de 1 Samuel 16, agora 11, 12. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Uau! Que ouvido! Será que o ouvido de Samuel era diferente do nosso? Não, é que o ouvido do céu dele estava aberto. Ele, a princípio, tem uma percepção. Deus fala, não é esse. Quando ele entra o mais moço, Deus fala de novo com ele. É incrível. Deus fala muito na Bíblia. Deus fala muito com você, às vezes nós não percebemos. E aí o que Samuel faz? Unge Davi. Outro exemplo que eu quero dar aqui, já de uma maturidade, está lá em 1 João 1, do 1 até o 3, vamos ler juntos. Aqui é João, o apóstolo João, depois de ter andado com Jesus, já um jovem senhor aqui, diz o seguinte, o que vimos, o que era desde o princípio, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Vamos continuar. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Uau! João, um homem experiente, ele fala, ei, peraí, sabe o que eu vi? Porque ele viu Jesus, né? Como nós aqui, nós o vemos em espírito, né? Mas João viu ele como homem. Mas ele falou, olha, o que nós vimos, não só vimos, mas também ouvimos. Jesus, obviamente, né, devia ter muitos afazeres, mas João, que era o discípulo amado, ele mesmo retrata isso, deitava a sua cabeça no peito de Jesus. Certamente para quê? Para ouvir Jesus dormir? Você acha? Eu acho que ele encostava a cabeça para desfrutar do Senhor, mas com certeza para colocar o ouvido mais perto. Para falar, peraí, o meu Senhor está falando, deixa eu ouvir as verdades eternas que Ele tem para falar comigo. Estou falando agora de dois homens mais experientes. Então, ou seja, Deus quer falar com você, independente da situação. Outro ponto, segundo ponto aqui. Deus quer que o seu povo o ouça e obedeça. E eu queria ler Êxodo com os irmãos aí. Êxodo 19, o 5 até o 8. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. A terra é minha. Vamos parar só aí. Deus fala, olha, para o povo de Israel, se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão o meu povo peculiar, particular, de todos os povos da terra. Mas ele conclui o versículo com algo importante, porque a terra é minha. Porque toda a terra é minha. Deus queria escolher um povo separado. Para fazer o quê? Para fazer coisas? Não. Para quê? Para ouvi-lo. Vamos avante. O 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, disse o quê? Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras. Engraçado que o faremos aqui é uma ordem de executar tarefas. Só que Deus não pediu para o povo fazer nada. Deus pediu para o povo o quê? Ouvir. Ei, eu quero vocês para serem meus, para o quê? Para me ouvir. Para guardar aquilo que eu vou falar. E aí, olha a sentença lá na frente. Muitas vezes o povo não quer ouvir a Deus, né? Êxodo 20, do
18 até o 21, Êxodo 20, do 18 até o 21, vamos ler todos juntos? Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o canglor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, para que não... Olha que coisa esquisita. Pouquinho antes Deus fala, eu quero vocês específicos para mim, para me ouvirem. Deus vem, uma cena mais do que Hollywood, né? Se você acha que o filme dos Vingadores é bom, você imagina essa cena aqui. Deus vem no monte, o monte fumegava, trovejava. O negócio era impressionante. Já essas chuvas que tem dado em São Paulo, às vezes assusta, né? Você imagina sem chuva, sem nada, no meio de um monte, uma nuvem escura, porque você vai ver que Moisés vai entrar numa nuvem escura aqui. O povo olha aquilo e fala o quê? Ixi. E Deus havia falado para Moisés, eu não vou ler todo o contexto, não vou falar todo o contexto, mas fala, peça para o povo se consagrar, separa-se das suas mulheres, 3 dias e eu vou voltar. É nessa hora que ele volta. O povo, não sei se consagrou ou não, né? Não sei se jejuou 40 horas ou não, não sei. Mas quando ele vê Deus, fala, ixi. Olhou para a sua humanidade e falou o quê? Vou morrer. Deus não falou para ninguém olhar para a humanidade. Não tinha lei aqui ainda. Ele dá a lei nesse monte. Mas não tinha. Deus falou para o quê? Para ouvir. Vamos avante. Tem mais 2 versículos que eu queria ler. O 20. Respondeu Moisés ao povo. Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe e em pé. Porém, Moisés fez o quê? Você chegou à nuvem escura onde Deus estava. Já viram tornado? Aqueles malucos que vão para dentro do tornado? Nos Estados Unidos, né? A nuvem está escura longe, os caras pegam o carro e chinela atrás do tornado. Você é doido, vou nada. O povo olhou aqui e falou, não, não vou não. O que Moisés fez? Falou, não, Deus falou para nós ouvirmos. E ele vai falar da nuvem. Deus fala isso, eu vou falar do meio da nuvem. Deus queria que eles viessem para ouvi-lo. Moisés certamente quis tanto o Senhor que entrou lá. E é fato, né? Nós que temos a Bíblia nas nossas mãos, eu li uma frase muito linda esses dias, que eu acho que vai muito a calhar nisso. Ler a Bíblia sem conhecer a Deus é a mesma coisa que comer um livro de receitas e não comer a comida feita. Uau! Você está com o prato pronto, viu na receita, fez. O que você faz? Vamos deliciar, come o livro. E a receita está lá para desfrutar. Faz sentido? Né? Não faz. Agora você tem a Bíblia, Deus quer falar com você, e você faz o quê? Não desfruta? Não faz sentido. Vamos avante. O ponto 3. O povo lá temeu a Deus, temeu ouvir a Deus. Temeu, e às vezes a gente teme o quê? Eles temeram, eles falam claramente, que o verso 19 fala que eles temeram morrer. Fisicamente naquela época, porque eles viram algo perceptível, uma manifestação de Deus perceptível. Mas nós, muitas vezes, também tememos ouvir a Deus. Por quê? Nós fazemos os nossos planos, nós temos as nossas vontades. E às vezes Deus vai falar algo contra a minha vontade. E eu vou ter que fazer o quê? Morrer para a minha vontade. O que eu prefiro, às vezes? Não ouvir a Deus. Ficar de longe. Ser igual ao povo. Não, peraí. Deus está começando a chamar aquela igreja para coisas maiores. Deus está começando a trazer aqueles irmãos, fazer eles ficarem meio malucos. O que eu vou fazer? Vou me distanciar. Que se eu me juntar com essa galera, eles vão querer que eu seja líder daqui a pouco. Tem um monte de gente que pensa assim, né? Por que os irmãos acham que a gente só quer ficar junto para que você seja líder? Para com isso. Se Deus não quiser, você não vai ser. Se Deus não falar, você não vai ser. A gente quer que você esteja no meio do fogo para você pegar junto. E aí, se você vai ser ou não, é outra coisa. Eu lembrando, lendo sobre isso, pesquisando, falei, a gente tem medo de Deus, ouvir a Deus, porque às vezes a nossa vontade vai em discordância. Quando eu era jovem, talvez isso aconteça no meio dos jovens ainda, a gente às vezes falava, poxa, o que você acha daquela irmã ali para fazer a corte hoje, né? O que os jovens às vezes falam? Ah, isso daí não, mas aí alguém fala, mas você já orou? Ele fala, pô, não, é que Deus fala que é, né? E não é o que eu quero. O que é isso? Você tem medo? Você não quer ouvir a Deus, por quê? Deixa lá. Às vezes eu falo para os irmãos, você já orou por aquela? Não, vai que é ela. Né? Não é. Se for ela, Deus vai transformar do jeito que você quer. Eu lembro, vou contar um testemunho particular aqui, né, curto.
e vai transformar um cidadão. É isso aí. Contar um testemunho curto aqui. Quando eu me relacionei com a Valéria, eu fui atrás dela, no primeiro dia que eu falei, quero orar com você. Ela falou assim para mim, não gosto de você. Na lata. E ainda estava pagando um negócio para ela comer ainda, hein? A conta era minha. Na lata. Falou, não gosto de você. Eu falei, tá bom, tudo bem, né? Mas você quer orar comigo? O que ela fez? Quero. Se deu mal, ouviu a Deus, né? Você já sabe o final da história. Mas percebe? E se ela não tivesse orado? Não gosto dele. Ele é esquisito. Você olha aquele cara, você vai, esquisito esse cara, né? Essa menina é estranha. Não quero nem orar. Fala, Senhor. É. E não é nem culto de jovens, né? Para nós falar assim. Mas porque você tem medo de ouvir a Deus. Nas suas próprias vontades, nos seus desejos carnais. Tem gente que não ora, às vezes, como a gente acompanha muita gente, eu acompanhei muitos jovens também, muito tempo na minha vida, às vezes eu chegava para o irmão, a gente conversava, ele falava de um pecado, eu falei, mas você já orou por isso? Ele falou, não, pecado é bom. Se eu orar e Deus quiser tirar de mim, um desejo carnal. Precisava renovar a mente dele. Você tem medo de perder o controle da sua vida. Você já programou ela inteira. Vou estudar, fazer pós, tirar uma certificação, morar nos Estados Unidos, bye bye Brasil. Você já planejou, está aqui. Vou orar para Deus para quê? Para Ele falar que não, você vai ficar na zona leste de São Paulo, pregando o Evangelho, para muitos serem salvos? Percebe que os valores, quando você ouve eu falar, é claro que você quer ficar na zona leste de São Paulo, pregando o Evangelho, porque o seu valor é do reino. Mas será que às vezes é assim? Se viesse alguém, um americano, né, bonito, alto, falasse, vamos comigo para os Estados Unidos da América. E Deus falou que o seu ministério é no Brasil. É difícil, não é não? Ou você nem ora, não, vamos embora. Uau, chegou, porque todo mundo quer príncipe e princesa, né? Oh, Deus, nos ajuda. Nem é essa a palavra, né? Deixa eu voltar aqui. Você tem medo de perder, o medo que você tem é de morrer para os seus sonhos particulares. Viver no curso oposto da sua vida. Talvez você não seja um jovem, igual os exemplos que eu estou dando. Você já é alguém de 40 anos, de 50 anos, que programou sua vida inteira chegar nessa fase e descansar, relaxar. Chega uma galera meio maluca e fala, não, vamos lá para cima, Deus tem coisas grandes para nós. Vamos para a célula, vamos pregar, vamos evangelizar, vamos fazer grandes coisas. Você fala, ok, o curso da minha vida não é esse. Mas vamos orar comigo, irmão? Não. Se eu orar e Deus falar. Percebe? Nós temos medo de morrer para essas coisas. Olha o que diz Oséias, esse versículo é lindíssimo. Eu lembrei dele esses dias, eu falei, nossa, eu preciso colocar ele lá. A gente canta muito que o leão ruge, né? Olha o que diz Oséias. Dá para colocar aí Oséias 11, 10. Oséias 11, 10. Deixa eu ler aqui enquanto as irmãs colocam lá. Oséias 11, 10. Andarão após o Senhor. E o Senhor faz o quê? Este bramará como um leão. E bramando, os filhos têm o quê? Ficam tremendo. E virão do ocidente. Ei, quando o leão brama, você não sai pulando e vai atrás não, igual a gente canta nos cânticos aqui. A gente cantou um cântico ontem do leão, né? Ah, que ruja o leão, sei lá, eu lembro do cântico agora. Mas você fala, vamos para dentro. Ei, quando o leão ruge, quando ele fala, você treme. Você treme por dentro. Mas a voz do leão te leva para perto. Ele diz que eles virão do ocidente. O som do leão não é para te afastar, é para te trazer para perto. Não é para você temer morrer, é para você ter vida abundante. É isso que Deus tem para nós, essa é a voz do nosso Senhor. Coisa linda isso. Último ponto, 4 aqui. Quando nós ouvimos a Deus, quanto tempo nós demoramos para obedecer a Ele? A palavra chamar fala de ouvir e obedecer. No grego tem a mesma raiz, ouvir e obedecer. Quanto tempo depois que você ouve a Deus, você demora para obedecê-lo? Eu lembro de uma história que o pastor Josué Irion falou uma vez, eu estava lendo um livro dele, ele fala que Deus
chegou para uma jovem argentina de 20 anos de idade e falou: olha, eu te separei para ser uma profeta das nações, você vai pregar em muitos lugares, muitos ouvirão através de você o evangelho. Essa jovem absorveu aquela palavra e falou: Deus, eu vou fazer tudo isso, mas o Senhor pode esperar um ponto da minha vida? Deixa eu me casar primeiro. O que ela fez? Casou. Deus foi lá e revalidou a palavra. Eu vou te chamar, você vai pregar em muitos lugares. Esta moça chegou para Deus e falou: Deus, espera mais um pouco, deixa eu ter filhos, e aí eu vou lá e obedeço o chamado. Foi lá e teve filhos. Depois de um tempo, Deus falou: e aí, estou te chamando para ser profeta das nações, para pregar o evangelho. Ela falou: Deus, deixa eu só comprar minha casa própria com o meu marido. Deixa. O tempo foi passando, ela foi justificando. O pastor, não é uma ilustração, é de fato uma história real. Ele diz que essa jovem virou uma senhora de 60 anos. Deus manda um profeta lá na porta dela e fala: olha, Deus te chamou na sua mocidade. Você não foi. Deus está te falando hoje que centenas de argentinos não ouviram a pregação do evangelho porque você não respondeu. Porque você demorou. Quanto tempo eu e você demoramos para obedecer a Deus? Deus certamente já te falou muitas palavras. E aí? Vai obedecer ou vai ficar em cima do muro? E eu quero ler um texto lindo a respeito de quanto tempo nós demoramos para obedecer a Deus. Então, em Lucas 1, 26 até o 38. Maria, mãe de Jesus. Vamos ver quanto tempo ela demora para obedecer a Deus. Vamos ler juntos, do 26 até o 38. Está lá, as irmãs projetaram, vamos juntos. 26, no 6º mês, para uma cidade da Galileia, chamada a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Até aqui, a gente vai ler mais. É óbvio que aqui nós estamos falando do nascimento do Salvador. Gabriel não vai aparecer para você, tenha certeza disso. Aqui Deus manda a sua comitiva particular, que é o caso Gabriel, para falar com Maria, porque o Salvador viria. O céu estava todo em êxtase para alguma coisa acontecer. Então Gabriel era um mensageiro de Deus. Então ela ouviu através do anjo a voz de Deus. Só que quando ela ouve o primeiro ponto, você é agraciada. Ela falou: ixi, me dei mal. Espera aí, perturbou lá. Às vezes o irmão vai profetizar. Deus tem te chamado para liderar nesses dias. Você fala: ixi, já perturba lá. Fala: esquisito esse negócio, hein? Deus chamou para você ser alguém que vai pelas nações. Você fala: ixi, e a minha viagem americana? Meu sonho americano, né? O green card que eu tinha que ganhar. Vamos continuar aqui. Perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Ao 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque tu achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Aqui é a nossa parte natural. Deus fala com você: você vai ser tal coisa. Você na hora fala igual Jeremias: eu não sei nem falar, peraí. Maria olhou para o natural e falou: peraí, eu não tenho ninguém, eu não tenho relação com homem. Eu sou noiva. E na época, ainda ser noiva não tinha relação sexual. Hoje em dia é banalizado isso, né? Na igreja não, amém, irmãos? Mas no mundo é banalizado. Então ela fala: não, peraí, não tem nada a ver isso aí. Não dá. Você olha para o seu natural. Deus te fala: eu vou te chamar lá, sei lá, vamos falar agora de um sonho bom, que às vezes a gente gosta de ouvir, né? Para os Estados Unidos. Você fala: mas não sei falar inglês. Isso a gente não fala, né? Quando vai cair para os Estados Unidos, aí ninguém fala que não sabe falar inglês, aprendo lá. Mas aí você olha para as suas limitações.
Vou te chamar para tal lugar. Você vai fazer tal coisa. Deus te fala, você vai dar metade do seu salário todos os meses na igreja. Você olha e fala, peraí, ganho R$ 1.000. Como é que eu vou dar 500? Só que você nem sabe se Deus vai te dar 5.000 daqui a um tempo. Se Ele te falar que você vai ter que dar a metade do salário, dá logo. Mas vamos avançar, não parei ainda. É o 35. Respondeu-lhe o anjo, depois que Maria fala aquilo, né? Que não tem relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha a resposta de Maria. Então disse Maria, aqui está a sua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausenta dela. Quanto tempo demorou a resposta de Maria? Quanto tempo demorou esse diálogo? Às vezes Deus falou com você há muitos anos atrás e você não responde. Quando eu orava sobre essa palavra, Deus me falava isso. Eu falei muitas coisas para muitos há muitos anos e Ele não tem respondido. Ou tem algum receio. Quanto tempo Maria demorou para responder? Se joga logo. Outro que respondeu, vamos ler aqui, Mateus 1, 19 e 24. Texto lindíssimo, o outro lado da história, né? A gente falou sobre Maria. Esse casal, não podia ter outro casal para receber o Salvador. Olha que casal poderoso. 19 diz assim, Mateus 1, 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Você conhece a história. José ficou sabendo. Maria, certamente, depois que Gabriel foi embora, foi falar para quem que estava grávida, ou que ia ficar grávida? Para quem tem interesse, que é quem ia casar com ela. Peraí, vai acontecer um negócio esquisito, eu vou casar com alguém e eu vou estar grávida. Preciso contar logo para ele. Ela foi lá e falou para José, José, vou ficar grávida, é um ente santo, é o Salvador do mundo, assim, assim, assim. Apareceu um anjo, eu tremi no começo, questionei no meio, mas no final eu respondi. José, Jesus, às vezes a gente é José, né? No começo aqui. Olha para aquela situação e fala, peraí, não tem nada a ver. Vou me casar com uma grávida. Peraí, isso está esquisito, isso é estranho, é loucura. Eu não gosto muito de falar que Deus faz loucuras, né? Ou a gente só está envolto em loucura, mas a Bíblia diz que o Evangelho é loucura aos olhos humanos. Vamos lá, 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho. Ele estava pensando, possivelmente, sobre isso, pensou tanto que dormiu. Você já parou? Ficou pensando tanto numa coisa e depois dorme? Está angustiado, está com o pensamento lá, dormiu. E aí o que aconteceu? Enquanto ponderava essas coisas, que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de... Porque ele salvará o povo dos pecados deles. 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Vamos ler juntos, 23. Aí, para aí. Ele deita, dorme e está todo confuso. Vai deixar a mulher. Deus manda um anjo no sonho dele. Ele acorda de manhã. Olha o verso 24. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Quanto tempo você demora para responder a Deus? José demorou uma noite. Ele demorou uma noite, foi uma palavra.
Deus deu uma palavra para ele. Falou: José, não tenha medo não, o que está acontecendo sou eu que estou fazendo. Eu queria cantar aquele último cântico, se os irmãos puderem vir aqui, quando eu tocar ele para nós. Quanto tempo nós demoramos para responder a Deus? E eu estou concluindo já. Nós começamos e o tema era Deus quer falar. E você, quer ouvir? Para que você vai precisar morrer nesses dias para cumprir aquilo que Deus tem para você? Quais são as vontades que ainda estão muito vivas aí? Pode ficar de pé, feche seus olhos.